Para quem é aqui de Porto Alegre, esse vídeo está sendo gravado num desses dias de chuva torrencial, então vamos fingir que a cidade não está um caos, o estado não está um caos, que está tudo bem, tudo super normal. Vamos respirar fundo e começar logo o nosso vídeo. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para a gente pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Nos últimos vídeos eu fiz aqui uma sequência, trabalhando a pergunta ou trabalhando o questionamento, E quando eu não gosto de quem eu sou, para essas situações em que a gente está mais triste, está mais deprimido, em que a gente resolve olhar para nós mesmos, tira esse momento para refletir e chega a essa conclusão, nessa opinião negativa de si, de que a gente não gosta de quem a gente é. O que eu faço? E agora? Então, num primeiro vídeo, a gente recapitulando, minha ideia é fechar essa sequência de vídeos, mas então, recapitulando, num primeiro momento a gente destrinchou essa pergunta, falou sobre a nossa mente julgadora, falou sobre o aspecto reflexivo da mente, pensou ela, o nosso eu, o nosso self, a nossa consciência, como um verbo e não como um objeto, como algo que a gente está exercendo o tempo inteiro, que tem em sua natureza, um movimento, uma mudança constante. No segundo vídeo, a gente falou sobre a diferença entre ser e ter, muito com a ideia de que ser feliz para ter uma vida feliz. Então, pensando nessa felicidade, nessa satisfação consigo mesmo, como algo que a gente exerce, e que vem de dentro, vem mais fazendo esse movimento de dentro para fora do que de fora para dentro. A gente falou sobre a diferença entre ser e ter, e pensando nessa lógica, de ser feliz para ter uma vida feliz e não o oposto, não tentar tirar a felicidade da vida para daí ser e se sentir feliz. E num terceiro vídeo, a gente falou sobre a lógica, do exercício de valores, sobre como a gente poderia fundamentar a nossa felicidade mais no exercício de valores, nas coisas que a gente faz, em exercer aquilo que a gente acredita, que a gente considera importante, que atribui significado para a nossa vida, e como isso talvez nos permitiria ser feliz em situações onde a gente não tem muito o porquê, ou a vida não nos dá muito o porquê, ou não nos dá muitos motivos para ser feliz. Como isso poderia nos permitir ter um tipo de felicidade diferente, mais ligada talvez a uma sensação de realização, de satisfação com a nossa situação, com o nosso self, e não tanto com aspectos mais concretos, objetivos, externos da vida. Então a gente conversou muito nessa linha. Vocês podem ver que tem algumas coisas em comum, ou alguns valores, algumas perspectivas em comum entre esses vídeos, mas, enfim, e hoje eu queria talvez fazer esse fechamento, agora pensando sobre esse processo. De certa forma, a gente veio falando aqui e conversando sobre um processo, uma forma de analisar, de perceber essa pergunta, e quando eu não gosto de quem eu sou, o que eu faço, como a gente pode lidar com ela, responder ela, se possível, mas principalmente lidar com ela. E talvez tenha algo aí que eu não sou muito bom, eu pessoalmente acho que não sou muito bom nisso, mas será que seria possível a gente
se divertir nesse processo, se divertir olhando para essa pergunta, tentando responder ela, né? Ou tentando nos tornar uma pessoa que a gente gosta mais? Será que é possível fazer esse processo ser divertido? E aqui eu uso a palavra divertido porque eu acho que ela descreve bem a coisa, né? Não é necessariamente algo prazeroso, não é necessariamente algo que vai dar resultado, que vai nos levar a algum lugar, mas mais com a ideia de ser algo que a gente se diverte fazendo, né? Porque assim, algo que eu vejo muitos nos meus pacientes e até na minha vida mesmo, né? Como a vida pode ser trabalhosa. Como a gente pode, às vezes, olhar, responder essa pergunta, né? Quando eu não gosto de quem eu sou, o que eu faço? Né? Quando a gente vai tentar se tornar alguém que a gente gosta mais, como isso pode ser trabalhoso, né? Como pode ser algo pesado, algo chato, difícil, demorado, que de certa forma nunca se resolve, porque a gente vai ter sempre alguma coisa para melhorar, sempre alguma coisa para fazer, sempre tem algo que talvez a gente esteja um pouco descontente com nós mesmos, né? E mesmo quando a gente está contente, feliz, digamos assim, mesmo quando está tudo bem, vão acontecer coisas, a vida vai mudar, a vida acontece, vão acontecer coisas que vão nos tirar daquele equilíbrio, nos tirar daquela satisfação e, putz, de repente eu estava feliz com quem eu era, mas surgiu uma situação diferente, aconteceu alguma coisa, eu tomei uma decisão diferente, tive uma postura diferente que já não fiquei mais tão contente, me decepcionei comigo, e agora de novo, né? E aí volta aquela insatisfação, aquela infelicidade consigo mesmo, né? Como pode ser algo, enfim, né? Como eu falei, trabalhoso, e acho que talvez a palavra trabalhoso também acaba descrevendo bem como pode ser trabalhoso ser feliz, estar satisfeito consigo mesmo, fazer esse exercício reflexivo de olhar para si e sentir um contentamento, né? Será que é possível todo esse processo ser divertido, ser mais prazeroso, ser algo que por si só é legal, nos motiva, é bom, enfim, é divertido, né? Por que eu digo que eu não sou muito bom nisso, né? Porque, bom, na minha vida pessoal, acho que eu sempre, legal, sempre fui esforçado, tem uma questão de disciplina e tudo, mas eu brinco, né, que eu sempre tive o grande talento de transformar lazer em trabalho. Então, aquelas coisas que eram prazerosas, fazer um exercício físico, praticar um esporte, não sei o quê, a gente vai começando a aprender e ver técnica, e aí começa a se exigir, a se cobrar, e de repente aquela coisa que era prazerosa, que era divertida, começa a se tornar trabalhosa, a gente fica preocupado com performance, a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar triste porque não performou tão bem, ou não está aprendendo tão rápido, ou está levando um certo tempo para adquirir determinada habilidade, e, nossa, se torna algo trabalhoso, se torna algo difícil. O mesmo a gente pode falar do processo terapêutico, né? E eu tento, pelo menos, ou digamos assim, é algo que nos últimos meses, anos, talvez, meses, vamos dizer anos, eu tenho me esforçado para tentar fazer com que esse processo, o processo terapêutico, ele não se torne algo trabalhoso, se torne algo mais divertido, né? E eu vejo que muitos pacientes, às vezes, encaram a terapia como algo trabalhoso. Sim, às vezes dói, às vezes é ruim, às vezes é trabalhoso, mas não precisa ser sempre. Precisa ser sempre, né? Pode ser algo divertido, pode ser algo prazeroso, pode ser algo que a gente tenha vontade de, não, essa semana eu vou ir lá, vou ir na minha terapia, eu vou me esforçar, estou fazendo o meu melhor, vou pensar nisso e
É legal, é bom, é divertido fazer esses questionamentos, olhar para mim mesmo, tentar me tornar uma pessoa melhor, né? E essa é uma questão que eu venho refletindo bastante, né, sobre a importância dessa diversão, a importância de a gente saber se divertir com as coisas da nossa vida. Né? Talvez a gente tenha sido enganado a acreditar que trabalho não pode ser divertido e que o que é divertido não pode ser trabalho. Né? Que essas duas coisas são polos opostos, que onde tem emoção positiva não pode ter emoção negativa. Né? Então, eu me lembro de algumas situações, assim, e vamos lá, até te faço essa pergunta, né? Trazendo talvez para algo mais físico, eu sempre tive uma grande dificuldade com o meu alongamento, ele nunca foi muito bom, mas eu lembro de situações onde eu ia tentar me alongar e vinha aquela dorzinha do alongamento e me dava vontade de rir, me dava vontade de rir daquela situação, porque eu estava ali fazendo uma coisa difícil, não estava fazendo bem, não estava tendo um grande resultado, mas estava tentando, estava numa posição engraçada, sentindo dor, com uma performance ruim, e aquilo me dava vontade de rir. Por quê? Né? E quanto talvez a gente não pode trazer isso para outras situações da vida? Ou pensar até como uma certa habilidade, esse se divertir com algo. Se a gente considerar isso uma habilidade, com quantas coisas a gente é capaz de se divertir na vida? Com quantas coisas a gente consegue encarar com esse olhar leve, com esse olhar mais engraçado, despretensioso, né? Mais bem-humorado para situações da vida, para nós mesmos nessas situações? Né? Será que essa não é uma habilidade importante de a gente adquirir e desenvolver na vida? Eu lembro de um livro que eu estava escutando esses tempos, né? E, enfim, de uma expressão onde em determinado momento, assim, né, se falava como é que é? Os anjos voam porque eles pensam leve de si mesmos. The angels fly because they think lightly of themselves. O quanto talvez a gente não possa adquirir essa habilidade, treinar essa habilidade de pensar leve, né, de si mesmo, e como isso talvez não está relacionado a uma certa qualidade de vida, quanto que isso não está relacionado a uma felicidade. Porque se a gente for pensar, né, saúde mental, saúde física, honestidade, disciplina, esses valores, assim, né, ser uma boa pessoa, ser feliz, tudo isso são coisas que a gente não conquista, que a gente não tem, são lugares que se a gente for olhar, de certa forma, a gente nunca chega. Por quê? São coisas que a gente faz, que a gente que a gente cultiva, que a gente precisa exercer todos os dias. Todos os dias a gente precisa se esforçar para cultivar a nossa saúde mental. Todos os dias a gente precisa se esforçar para manter, para cultivar uma saúde física. Todos os dias a gente precisa se esforçar para ser honesto, para ser verdadeiro, para ser disciplinado, para prestar atenção nos nossos desejos, nas nossas vontades, exercer elas. Todos os dias a gente precisa se esforçar para ser uma boa pessoa, para ser feliz. Isso é algo que a gente que a gente faz, que a gente exerce, que a gente cultiva todos os dias da nossa vida. Não é algo que a gente vai conquistar, vai ter e pronto, acabou, resolveu, não vai precisar mais trabalhar nisso, né? Não, se a gente for, vamos botar talvez em uma linguagem mais geográfica, digamos assim, né? A felicidade, ela não é um lugar, ela é o caminho, ela é o caminhar, é algo que a gente faz o dia inteiro, então é um objetivo que a gente nunca vai chegar lá, a gente nunca vai ter, né? Aqui a gente pode até, uma história que eu gosto bastante é, né, a história do Sísifo, né, do cara que tem que empurrar a pedra morro acima todos os dias, e quando ele acorda, voltou lá para a base da montanha, ele tem que empurrar a montanha acima. Quantas coisas na nossa vida, elas não são assim, não são coisas que a gente tem que fazer todos os dias, que a gente tem que exercer o tempo inteiro, né? E
para essas coisas, para a gente conseguir fazer elas, será que esse olhar mais divertido, essa capacidade humorística, digamos assim, ela não nos ajuda? Será que ela não é importante para a gente conseguir fazer isso todos os dias? Se esforçar para ser, cultivar, exercer os nossos valores, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa felicidade todos os dias. Será que isso não ia se beneficiar muito se a gente conseguisse olhar para esse processo com um olhar mais divertido, mais bem-humorado, olhar para isso e ter prazer? Ter prazer não em ser uma pessoa boa, mas em tentar ser uma pessoa melhor, né? Em tentar, não às vezes em conseguir, mas em tentar, em olhar para esse desafio, olhar para essa pergunta, né? E se divertir um pouco. Se divertir um pouco no tentar responder ela, né? No tentar ser feliz. Então, cada vez mais eu vejo a importância dessa diversão que vem muito do nosso olhar, né? Da nossa forma de ver. Então, a reflexão do vídeo de hoje, a gente veio trabalhando muito esse tema, né? E quando eu não gosto de quem eu sou, o que eu faço? A gente veio conversando muito sobre isso, e sim, é um tema pesado, né? Um tema chato, difícil. Ser uma pessoa melhor, às vezes, é algo demorado, é algo que a gente nunca vai resolver, é algo que talvez a gente vai passar se esforçando a vida inteira, né? E justamente por ser, será que, né? Justamente por ser essa coisa que a gente vai precisar exercer, fazer, cultivar a vida inteira, será que não seria de extrema importância a gente conseguir tornar esse processo que nunca acaba divertido, prazeroso, bom em sua essência, ter esse olhar mais bem-humorado, leve de si mesmo, da vida, de todo esse processo? Será que isso não é importante para a qualidade de vida, para uma saúde mental, para o processo em si? Essa é a reflexão do vídeo de hoje. Então, se isso te fez pensar, se tu tem comentários, coisas que tu gostaria de compartilhar, pode escrever aqui nos comentários do vídeo, ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.